Estúdio abarrotado, equipe animada, plateia diversificada, misturando fãs jovens, senhores do interior, estudantes, donas de casa e gente comum de todo canto. Serginho Groisman entrou radiante como sempre e anunciou com euforia: hoje é dia de reencontro. Ele já passou por esse palco, mas dessa vez vem num momento especial com novas histórias, novas verdades e a mesma essência de sempre. Senhoras e senhores, Daniel. A plateia aplaudiu forte. Daniel entrou com o andar tranquilo, de quem não tem pressa para impressionar, calça jeans, camisa clara, sorriso aberto e aquele olhar de quem traz bagagem mas não impõe. Cumprimentou Serginho com um abraço longo e sincero. Que bom te ver de novo, meu irmão, disse Serginho. Sempre bom voltar, mas dessa vez vim diferente, respondeu Daniel. Serginho percebeu e comentou: dá pra ver, você tá mais introspectivo. Daniel sorriu de leve, baixou o olhar por um segundo e disse: tô num momento mais sensível, mais atento às coisas que não fazem barulho. Sonho muito com meu irmão ultimamente, o João Paulo. Ele aparece como se estivesse aqui, sabe? Falar comigo com a mesma voz de antes. Às vezes é só uma palavra, outras vezes é como se fosse um conselho. A plateia silenciou. Aquilo não era comum, nem forçado. Daniel continuou: antes de vir aqui, eu sonhei com ele. Tava numa estrada. Ele, sentado no capô de um carro antigo, me disse: vai lá, você tem uma coisa pra falar, e tem gente precisando ouvir. Eu acordei com isso e aceitei o convite. Serginho não conseguiu esconder a emoção. A plateia também ficou tocada. Daniel, então, com voz mais firme, complementou: não sou místico não, mas tem coisa que só quem já perdeu entende. João Paulo não foi embora. Ele só trocou de lugar. Aplausos espontâneos, alguns emocionados. Um rapaz na terceira fileira enxugava discretamente os olhos. E como tem sido para você carregar esse legado, Daniel? Perguntou Serginho. Pessoal é mais bonito. Às vezes a gente canta sorrindo e sangrando por dentro, mas a música cura. E sabe de uma coisa? Deus me mandou outro irmão aqui para continuar me lembrando da minha vocação. Eduardo Costa é um cabra doido cheio de erro como eu, mas um coração gigante. Quando ele me liga e diz ora por mim, irmão, eu sei que Deus ainda fala por gente torta também. A plateia reagiu com uma mistura de risos leves e respeito profundo. Era Daniel sendo ele mesmo, verdadeiro, imperfeito, mas inteiro. Antes de continuar, peço que comente abaixo a palavra amém. Esse simples comentário ajudará muito a impulsionar essa mensagem para todo o Brasil, pois o que você verá é uma lição de amor e bondade que serve para todos aprenderem. Comentou: muito obrigado. Se puder também se inscreva no canal e deixe seu joinha para nos ajudar. Ficamos muito gratos, com todo esse apoio de vocês. Que Deus te abençoe, te dê tudo em dobro e te ilumine. Agora vamos continuar, Serguei no Puxo. Então, uma sequência de perguntas da plateia. Era a vez do público interagir. Uma moça perguntou: Daniel, o que você acha que mais te sustentou nos momentos difíceis? Ele respondeu sem hesitar: fé. Fé. Não falo da fé bonita de igreja, de roupa engomada, não tô falando da fé de mãe que reza ajoelhada no chão de terra. Fé de homem que pede um milagre porque não tem dinheiro para remédio. Fé de artista que sobe no palco com o coração em pedaços. É essa fé que me sustenta. Serginho comentou: você fala disso com tanta naturalidade. Hoje em dia, a fé virou quase um tabu na televisão. Daniel respondeu com um tom mais sério: virou porque incomoda falar de Deus. Hoje dá engajamento negativo. Mas sabe por quê? Porque ele ainda mexe com quem não acredita, quem ignora de verdade nem reage. A plateia aplaudiu. Era aquele tipo de aplauso firme, sem grito, que carrega concordância silenciosa. Mas no canto esquerdo da arquibancada, uma pessoa se mexeu com um visível incômodo. Era um homem gordo, vestido de mulher, maquiagem carregada, salto alto, peruca loira. Até então estava quieto, mas agora começava a olhar em volta, como se calculasse o momento certo de interromper. Serginho continuou: você se sente censurado por falar isso? Não, Serginho, porque eu não dependo disso aqui. Acredito que minha voz ainda serve para algo além de cantar. Se não for ao ar, paciência, mas eu não deixo de falar. O homem na arquibancada levantou a mão impaciente. Serginho notou, hesitou por um segundo, mas deu espaço. Vamos ouvir? Claro, diga. O homem se levantou com firmeza. Sua voz era alta, impostada, treinada para chamar atenção. Com todo respeito, Daniel, mas eu acho que essa conversa já passou do limite. Deus não existe. Isso é coisa da cabeça de gente que não teve acesso à ciência. Fé é medo e pecado. Pecado é não aproveitar os prazeres da vida. O que vocês chamam de pecado, eu chamo de liberdade. A plateia silenciou. Algumas pessoas olharam para o lado. O clima ficou
tênue. Daniel olhou para o homem, não com raiva, mas com firmeza. Você tem o direito de pensar assim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu já vi mãe se ajoelhar em chão de hospital, pedindo para Deus salvar o filho, e vi esse filho sair andando. Eu já fui curado de tristeza pela oração. De um fã que nem sabia que eu tava mal. Pode não ser ciência, mas é milagre. E milagre não se explica. Se sente. A plateia reagiu com palmas mais contidas, mais profundas. O homem ainda tentava contra-atacar com o olhar, mas Daniel, com o microfone na mão, finalizou com voz firme. Se incomodou, é porque acertou onde precisava. O silêncio foi total. Serginho, sem palavras, apenas respirou fundo e anunciou: a gente volta já já. Mas fica com essa reflexão. Nos bastidores, o diretor já começava a consultar os editores. Sabia que aquela noite ia ser difícil de colocar no ar, mas a verdade já tinha sido dita. O intervalo foi chamado, mas o estúdio não relaxou. O público conversava entre si num tom mais baixo, como quem sentia que tinha presenciado algo que ultrapassava a barreira do entretenimento. Nos bastidores, a direção do programa começou a avaliar os riscos. Alguns produtores estavam preocupados com a proporção que a fala de Daniel havia tomado. Outros apenas olhavam para o chão, conscientes de que se cortassem aquilo, estariam enterrando um momento raro. Daniel ficou no palco, sentado, com as mãos entrelaçadas, olhando para o vazio como quem processa. Ele não parecia bravo nem abalado, mas sabia que aquele tipo de exposição sempre tem um preço. Serginho Groisman voltou ao palco mais sério. Duke Antes estava com um microfone na mão, mas demorou a falar. Quando o fez, usou uma voz mais baixa. A gente tá aqui para ouvir. E ouvir não é só concordar, é deixar o outro dizer o que carrega. E isso é raro hoje em dia. A plateia reagiu, com palmas lentas, respeitosas. O homem da plateia, aquele que havia se levantado no bloco anterior, continuava em seu lugar. Agora estava com os braços cruzados, expressão fechada, mas era visível que ainda tinha algo para dizer. Daniel foi direto. Quer dizer mais alguma coisa? O homem não hesitou. Levantou-se novamente. Eu só quero compreender como alguém como você, com dinheiro, fama, acesso, ainda pode acreditar em Deus, com tanto sofrimento no mundo. Você acha mesmo que tem um ser lá em cima cuidando de tudo? Ou isso é só mais uma forma de aliviar a culpa por viver bem enquanto outros morrem? A pergunta cortou o ar. A plateia prendeu a respiração. Algumas pessoas franziram a testa. Outras simplesmente olharam para Daniel esperando a resposta. Ele não devolveu na hora. Fez um gesto para beber água. Limpou a boca com a mão e respondeu: eu nunca disse que Deus impede sofrimento, mas Ele dá força para atravessar. E vou te dizer uma coisa, com toda a fama que você acha que eu tenho, teve dia que eu pensei em sumir. Teve dia que a saudade do meu irmão me derrubou de um jeito que só a fé conseguiu me levantar. O dinheiro não ajudou. A fama não serviu. O que me segurou foi lembrar que existe algo maior e que o João Paulo ainda está comigo. A plateia silenciou de novo. Era como se cada frase dele pousasse devagar sobre a cabeça das pessoas. Daniel continuou. Teve uma noite que eu estava sozinho, voltando de um show. Estava arrasado por dentro, mesmo tendo cantado para milhares. E aí eu sonhei com o João Paulo, ele estava sentado no mesmo banquinho de quando a gente começou, olhou para mim e disse: você não tá sozinho não. Canta amanhã de novo. Mas canta com fé. Acordei chorando. E fui. E naquele show, um rapaz me esperou no camarim para dizer que minha música salvou ele de se matar. Aí você me pergunta por que eu acredito? É por isso. O homem abriu a boca, mas antes que falasse, uma mulher da plateia pediu o microfone. Era uma senhora simples, cabelos presos, vestido modesto. Quando ela falou, a voz tremia. Desculpa, eu sei que não é meu lugar, mas eu preciso falar. Esse rapaz que tá aí, meu filho. Todos se viraram para o homem. Ele congelou. Eu criei ele sozinha. Sempre foi rebelde, questionador, valente. E eu deixei ele ser o que quisesse. Mas sabe o que me doeu? Não foi ele virar mulher, foi ele me proibir de acender vela, de rezar no canto do quarto. Ele dizia que fé era opressão. Ehud Elnau fala comigo faz 6 meses. A plateia estava em choque. Daniel olhava fixamente para os dois sem dizer nada. Serginho estava em pé, paralisado. A senhora continuou. Eu vim hoje porque gosto do Daniel desde os tempos de João Paulo. Eu rezei para esse encontro acontecer. Pedi a Deus que tocasse alguém e agora estou vendo que o que eu pedi era para mim. Ela se virou para o filho. Filho, eu não quero que você acredite no que eu acredito. Eu só quero que você me deixe ter o que me segura. O homem tentou responder, mas a voz falhou. Eu sei, sento. Botou a mão no rosto e não falou mais nada. Daniel então disse com voz calma: Deus não é para impor, é para oferecer. A fé não obriga ninguém a nada.
Só mostra que tem um caminho que ainda vale a pena. E aí vai o canal. Quais seguir? Tudo bem, mas não derruba quem ainda anda por ele. A plateia aplaudiu de pé. Algumas pessoas choravam abertamente. Era impossível conter. Não era show, não era discurso ensaiado. Era vida real. Era Brasil. Serginho, com os olhos marejados, disse: eu faço esse programa há mais de 20 anos. Já vai do tudo, mas hoje eu vi verdade. Daniel sorriu, enxugou uma lágrima com o dorso da mão e respondeu: às vezes a gente vem achando que é só mais uma entrevista, mas Deus usa até a televisão para alcançar quem precisa. No ponto eletrônico, a direção avisava: encerra, não vai ao ar. Serginho soube ali que não teria controle sobre o destino daquele episódio, mas também soube que o que aconteceu naquele palco já não pertencia à emissora, pertencia ao povo. A gravação estava tecnicamente encerrada. Pelo menos era o que os bastidores determinavam. Mas no estúdio ninguém se mexia, nem plateia, nem câmeras, nem a produção. O ar estava carregado de uma energia estranha, não de polêmica, mas de algo que parecia ultrapassar os limites da TV. Era como se todos ali soubessem que tinham testemunhado algo que não cabia em roteiro. Daniel ainda estava no palco, o microfone em mãos, os olhos marejados. Ele não era um homem de se comover fácil em público. Mas havia algo naquela noite que mexia com ele de forma diferente. E ele sabia, não era só por ele. Eu não vim aqui para arrebatar, nem para dividir. Eu vim porque senti que precisava. E se precisava, é porque alguém aqui tinha que ouvir, nem que fosse uma pessoa só. Serginho, com os olhos úmidos, não disse nada, apenas assentiu. O homem da plateia, aquele que havia tentado confrontá-lo, continuava sentado ao lado da mãe, cabeça baixa, pela primeira vez sem palavras. Daniel então começou a falar com mais calma. Eu conheci o que é dor quando perdi o meu irmão, e falo disso até hoje não para causar pena, mas porque tem gente que carrega dor calada, e quem não fala, adoece. A minha fé não é escudo, é cicatriz. É o que restou depois que a vida tentou me desmontar. E quem me vê sorrindo no palco, nem imagina quantas vezes fui para trás do camarim, chorar escondido. A plateia estava completamente entregue. Ninguém ousava interromper. Já teve vez de eu olhar para o céu e perguntar: João Paulo, me ajuda a continuar. E ele ajuda, viu? Tem noite que ele vem em sonho, com aquele jeito calmo dele, e diz: vai mais um dia. O povo ainda precisa te ouvir. E eu vou. A câmera filmava sem cortar. O diretor no ponto já havia avisado: arquiva, esse episódio não vai ao ar. Mas o que acontecia no palco não podia ser contido mais. Serginho finalmente falou: eu não vou fingir que isso é mais um programa, porque não é. Aqui faz mais de 20 anos e hoje pela primeira vez me senti plateia. Daniel sorriu emocionado, agradeceu com a cabeça e olhou novamente para o público. Quando eu falei de fé, não foi para converter ninguém, foi para lembrar que ela ainda existe. E quem se incomoda com isso é porque alguma parte dentro ainda escuta. Nesse momento, uma jovem da plateia levantou e pediu a palavra. Estevana, fileira de cima, com lágrimas no rosto. Desculpa, eu só queria dizer uma coisa. Eu cresci sem pai, e minha mãe dizia que ouvir suas músicas era o único momento de paz que ela tinha no dia. Ela morreu no ano passado e hoje, quando você falou do João Paulo, parecia que ela estava aqui. A emoção foi geral. A moca sentos prantos. Uma senhora ao lado a abraçou sem conhecer. Daniel desceu do palco, foi até ela, se ajoelhou e disse no ouvido: ela está, viu? Tá em você. A plateia inteira se levantou. Alguns aplaudiam, outros choravam. A comoção era geral. Serginho, visivelmente tocado, respirou fundo e se dirigiu à câmera. Às vezes a televisão tenta controlar tudo, mas tem coisa que foge. E quando foge é porque escapou do mundo e entrou na alma. Daniel voltou ao palco, ajeitou o chapéu e encerrou com simplicidade. Se a Globo quiser cortar, corta, mas a semente já foi plantada. Quem ouviu, ouviu, e quem sentiu, já foi tocado. Nos bastidores, a direção apenas confirmava: o material seria arquivado. Mas ninguém ali tinha coragem de apagar o que tinha sido dito. E todos sabiam, o programa não seria exibido, mas a verdade já estava solta. O estúdio foi esvaziado. Com serenidade. Nada de música animada para encerrar. Nenhum comentário leve da produção, nenhuma brincadeira tradicional do programa. A equipe desmontava os equipamentos em silêncio respeitoso. Era como se aquele espaço, por alguns minutos, tivesse deixado de ser um palco de televisão e se tornado um lugar sagrado. Nos bastidores, a decisão já havia sido tomada. O programa não iria ao ar, nem corte, nem edição, nem reprise, apenas arquivado. A justificativa oficial seria ajustes na grade, mas ninguém acreditava nisso. Daniel foi avisado discretamente, por um produtor,
Ele apenas assentiu com a cabeça. Não reclamou, não discutiu, só disse: tá tudo certo. A missão não era ser transmitida, era ser sentida. Na saída, foi abordado por parte da equipe técnica. Um rapaz jovem que nunca havia trocado uma palavra com ele antes se aproximou tímido, com os olhos marejados. Eu perdi meu pai na pandemia, e desde então me afastei de tudo. Hoje eu senti que ele estava comigo. Obrigado. Daniel apertou sua mão firme e respondeu: quem canta com verdade desperta quem já foi. E teu pai está ouvindo ainda. Serginho, já fora do ar, caminhou. Até Daniel estavam só os dois, sem microfones, sem câmeras. Você sabe que isso não vai passar, né? Daniel respirou fundo, olhou para o chão, depois levantou os olhos. Não precisa. Foi plantado. E o que é verdadeiro, brota até em chão seco. Serginho sorriu e o abraçou. Um abraço longo, emocionado, de quem não queria soltar. Na manhã seguinte, nenhuma menção ao programa foi feita nos perfis oficiais da Globo. Nenhuma imagem, nenhuma frase, nenhum story. O sábado passou em branco, mas a internet não esqueceu. Relatos de quem estava na plateia começaram a surgir nos comentários das páginas do programa. O programa que vi ontem foi o mais forte que já presenciei. Daniel falou de Deus e tocou até quem não acreditava. A plateia inteira chorou. Isso não se apaga. Um vídeo curto gravado por alguém escondido na arquibancada vazou. Era o trecho em que Daniel dizia: se a fé incomoda, é porque ela ainda está viva. Em poucos minutos, o vídeo se espalhou. Páginas de reflexão, fé e espiritualidade começaram a repostar. O nome de Daniel voltou aos trending topics. Não por polêmica, mas por coragem. A própria Globo ficou em silêncio, não negou, não confirmou, mas o público já sabia. Tinham tentado calar e falharam. Na semana seguinte, Daniel foi entrevistado. Num podcast do interior, o apresentador, que o admirava desde a infância, perguntou: foi verdade tudo aquilo que aconteceu no Altas Horas? Daniel respondeu, com o mesmo tom calmo: foi. Mas não foi programa, foi testemunho. E se arrepende de algo? Só de não ter dito antes. Mas Deus tem hora certa para tudo. Na mesma entrevista falou, de novo, do irmão João Paulo. E ele comigo em momentos que ninguém vê. Quando a coisa aperta, ele aparece. E nesse programa, antes de aceitar, eu sonhei com ele dizendo: vai, fala, não cala. E eu fui e falei: e agora posso dormir em paz. Corta para uma cena simbólica. Daniel em seu sítio, sentado na varanda de madeira, com um copo de café na mão, o sol se pondo atrás das montanhas. Ele olha para o céu e diz, baixinho: João Paulo, missão entregue, irmão. A câmera se afasta devagar, roçando grilos. O vento passando, a paz de quem sabe que fez o que tinha que ser feito. A tela escurece. Surge a frase: a fé não precisa de plateia, só de espaço. Se tudo isso te tocou de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir